Vamos ver o que ele achou Olá. disso aí. Boa noite, Fernando. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernando Fernandes. Que bom ter você neste dia para nos ajudar. Boa noite, bem-vindo, Fernando. Bom dia. Bom dia, não. Boa noite. Tivemos um bom dia, né? Isso. Quem não teve um bom dia foi o Bolsonaro, que não teve um bom dia. Hein? Saiu agora na Mônica Bergamo uma nota dizendo que ele está desesperado sobre a possibilidade de seguir para Papuda. É para lá que ele vai, né? Hein? Você acha que é para lá que ele vai ou para a sala da Polícia Federal? Porque os militares não querem ele, né? Eu acho que ele deve... O mais provável é que ele vá para a Polícia Federal. Eu acho que é o mais provável. Mas vamos ver isso. Né? Mário, vamos lá. Ele não aguenta nem a sala de Estado-Maior, ele não aguenta. Doutor Fernando, muito obrigado por vir. E eu queria lhe perguntar o seguinte: Bolsonaro vai se sentir só na Polícia Federal, na cela da Polícia Federal, ou vai ser acompanhado de Heleno, Ramagem e Paulo Sérgio? Não acho que ele vai ser acompanhado de ninguém, não. Acho que ele vai efetivamente ser preso sozinho. Essa é a minha opinião. Mas isso hoje é expectativa, né? Acho que a gente tem que falar do julgamento mesmo de hoje. Como é que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, como é que foi o julgamento. Nós tivemos passagens até engraçadas do voto. Eu acho que o voto do ministro Alexandre de Moraes, primeiro, foi muito profundo, arrebentou com todos os argumentos, vamos dizer, defensivos, porque vem, apesar dessa passagem aí do Fux, dizendo, olha, ele falou aí uma divergência preventiva, né? Olha, eu vou voltar às preliminares posteriormente. Né? O voto do Alexandre de Moraes destruiu a ideia de cerceamento de defesa, que não houve, assentou com muita paciência as provas dos autos, né? Demonstrou a existência cabal e sequencial, aliás, algumas até muito impressionantes, né? Que é o plano de sequestro dele, com mapas, né? A localização dos celulares, demonstrando que essas pessoas realmente estavam próximas à casa, que foram chamados para interromper a ação em razão do mesmo horário da reunião que estava tendo no Palácio com o comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Então, é uma sequência brutal de provas que são incontestáveis. Eu vejo assim, o ministro Flávio Dino, na minha opinião, fez um voto. O escrito, você percebe que é um voto longuíssimo, né? Mas ele muito bem resumiu esse voto dele, né? Demonstrando que a história brasileira e internacional são de crimes tentados, portanto, ele está sendo condenado por crime tentado, faz um voto mais resumido oral, mas, gente, eu não estou vendo como haver exceto a posição do Fux, que está estranha, né? Eu vejo o seguinte: o voto da Carmen Lúcia certamente será seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino e do Zanin de igual forma. Ou seja, é difícil do Alexandre do Fux conseguir votar pela absolvição. Mas, se o fizer, ele vai entrar na história de maneira isolada. A pergunta é, por que ele está fazendo isso? Essa é a pergunta. E por quê? Eu acho que há aí uma conexão
política, na minha opinião, do Fux estou pressupondo, com pessoas ligadas a este campo, políticas, jurídicas e provavelmente relacionada ao futuro dele, talvez. Quem diga que se falou que o Barroso vai aposentar, quem diz que o Fux não vai aposentar? Né? Porque, de fato, é o seguinte... Esse campo, você falou, ligações do Fux, jurídicas, pessoais, tal, com esse campo. Campo que você fala o quê? Campo golpista, campo da direita, campo militar. A que você se refere? Estou me referindo ao campo do Bolsonaro. Não tenho dúvida que hoje, para que ele faça um esforço de votar, indicativamente votar pela absolvição, não tem outra saída do que uma ligação dele com esse campo. Não há outra, porque é o seguinte, ele votou em várias condenações. Agora, em relação ao Bolsonaro, ele vai votar pela absolvição? Não me parece que seja algo simples de se admitir. Mas o juiz não julga segundo os autos? Sim, absolutamente. E os autos demonstram prova absolutamente cabal do cometimento de crime. A pergunta ele poderia divergir, por exemplo, sobre a existência de 2 crimes, ou seja, a tomada do golpe e o seguinte, que é a ruptura democrática, dizer que não, sobrevive um crime só, e diminuir a pena, é possível. Mas se chegar ao ponto de votar pela absolvição, acho que seria muito surpreendente ele entrar na história como o único. Seria mais admissível que um voto desse viesse do Cássio Conká. Dos ministros nomeados. André Mendonça. Porque. Mas não há nenhuma indicação de que o ministro Fux vai votar pela absolvição. Né? O que fica difícil de entender é porque assim, não houve nenhuma sugestão nesse sentido. Mas ele insiste em ser vencido naquelas questões que o julgamento não podia ser na turma, não é? São as 2 questões em que ele se apega. Não é? Porque, veja só, mas isso não... É da primeira instância, que não devia ser no Supremo mais, porque já por causa daquela mudança, né, do entendimento de que o que levaria para a primeira instância não sendo mais o presidente ocupante do cargo, não é? Essa não foi a divergência da preliminar dele? Sim, mas veja só. Hoje o Dino toca nesse assunto. Né? E ele faz a seguinte frase: por que o Supremo é competente? Eu me filio a esta tese, diz ele, porque é a jurisprudência mais longa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, vou lembrar aqui, em 1964, editou uma súmula dizendo que o cargo, quer dizer, a prerrogativa de foro persiste mesmo depois do cargo. Essa era a súmula do Supremo Tribunal Federal, editada 3 meses após o golpe de 34, em razão de 100 anos de jurisprudência. Quando chega em 1992, por ali... 99, né? O Supremo, utilizando o argumento de que nunca tinha havido um ex-presidente da República acusado, resolve mudar a jurisprudência dizendo que termina mesmo termina com o término do cargo. À época, inclusive, o Congresso Nacional
editou um artigo de lei, inserindo no Código de Processo Penal um artigo dizendo que o foro permanecia. E o Supremo julgou inconstitucional esse artigo. O Sepúlveda Pertence, por exemplo, que tinha julgado para permanecer a súmula, depois vota pela inconstitucionalidade desse artigo, dizendo que não poderia o Congresso Nacional tentar reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Só que o que acontece é o seguinte: nós tivemos 2 ex-presidentes da República acusados injustamente: o Lula e o Temer. O Temer, vou lembrar, foi absolvido em primeira instância em razão da gravação ter sido editada, mas foi preso pela franchising da Lava Jato no Rio de Janeiro, depois declinada a competência para Brasília. E o Supremo teve que reconhecer que o processo contra o Lula foi ilegal. Ilegal pela competência do Paraná, foi a primeira decisão do Fachin, e ilegal pela parcialidade do Moro. Bom, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal foi obrigado a voltar à sua jurisprudência anterior. Não foi em razão do processo do Bolsonaro. Foi em razão dos erros cometidos como na primeira instância. Como consequência da mudança da jurisprudência do Supremo. Então é o seguinte, portanto, está correta a decisão do... Agora, ele fazendo esse tipo de ressalva não vai solucionar em nada o julgamento do Bolsonaro, correto? Porque diminuiria um pouco fica parecendo que ele quer ser voto vencido, sabe? Ele fala assim: eu fui voto vencido, vou continuar sendo. Mas ele não fala com essas palavras, mas ele é como se fosse um voto, uma questão de honra para ele ser voto vencido, se divergir. Mas isso, mas veja só, ser voto vencido, categoricamente, na minha visão, Marco Aurélio de Mello fez uma passagem pelo Supremo Tribunal Federal conhecido como voto vencido em várias questões. Na minha opinião, saiu um pouco mal do Supremo porque acabou elogiando muito o Moro no final. Mas era conhecido como juiz independente porque era voto vencido, ponto. Nas questões que ele acreditava. Então, sobre esse ponto de vista, não vejo problema. Acho que ficou um pouco fora do tom a ideia dele ali, dizendo: olha, a gente combinou na salinha ali que a gente não ia interromper um outro. O que ele está querendo? Ele não quer que ninguém interrompa ele. Olha, ele não quer que me interrompa. Ali, viu, Fernando? Parece um pouco frágil. Queria saber o seguinte: ali teve esse mal-estar, nesse tensionamento, você percebe que há um clima não muito bom entre o Alexandre de Moraes e o Fux. O Fux, quando você falou das proximidades dele com essa direita, eu lembro, né, que eu e a Mônica Bergamo tínhamos autorização para entrevistar o presidente Lula, que estava preso na Polícia Federal, e ele, Fux, né, foi e proibiu a entrevista que tinha sido liberada pelo Lewandowski. Na segunda-feira, o Lewandowski levantou a liberação, e ele foi lá junto com o Toffoli e cassou pelos interesses da campanha do Bolsonaro, que não queria que o Lula desse entrevista e falasse que o candidato dele era o Fernando Haddad, né? Ou seja, isso ficou na minha memória e na minha lembrança, né? Porque naquele momento havia uma tensão muito grande com a pressão desses militares e mesmo da mídia golpista aí contra o presidente Lula, querendo sumir com ele e tirar o PT da frente, que foi todo o processo que eles fizeram para tirar o PT do poder. Mas o que eu queria, a minha pergunta para você é o seguinte: o Moraes elogia as Forças Armadas hoje no voto dele, né? Ressaltando o Freire Gomes e o Batista Júnior. E a gente vê que, de uma certa maneira, o Dino passa um pouco de pano aí, né, para o Paulo Sérgio e para o Heleno, né? E o Heleno é uma figura que, convenhamos, né? Então, eu queria que você
analisasse né? essas sinalizações que foram dadas pelos ministros. Veja só, eu não. Primeiro, eu entendo que o momento é um momento muito grave. Nós falamos hoje à tarde sobre esta notícia dada, que seria a frase da Casa Branca, dizendo que os Estados Unidos, o Trump, não se acanharia em usar as Forças Armadas para garantir a liberdade de expressão. Isso é uma ameaça. Uma ameaça clara do Império Americano. Não é pouca coisa isso. Apesar, vamos dizer, do descuido de uma ideia diplomática, né, de relações diplomáticas, isso é uma ameaça de intervenção muito grave. Né? Em razão disso, também, veja só, nós não temos dúvida que este golpe não se concretizou certamente por dois elementos fundamentais. Um era os Estados Unidos, naquele momento, o presidente dos Estados Unidos, a gestão democrática dos Estados Unidos, disse claramente que não admitiria uma ruptura no Brasil. Isto, na minha visão, foi fundamental para a posição do comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. Certamente, isso é uma das coisas que mais pesou, porque se nós estivéssemos, naquele momento histórico, com o Trump, poderia ser que a posição desses dois comandantes fosse diferente. Sorte que o momento histórico era diferente. E hoje, nós estamos num momento em que precisamos de determinada unidade nacional frente a este ataque estrangeiro. Ou seja, dizer claramente no voto que o golpe não ocorreu, e é uma verdade, por falta de adesão do comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, é dar o recado às Forças Armadas de que elas, naquele momento, exerceram um papel legalista. Vamos dizer, um papel que exerceria tranquilamente o Marechal Lott, correto? Contra o golpe. Então, do ponto de vista desse voto, acho que está correto o voto do Alexandre de Moraes de dizer, inclusive, o Alexandre de Moraes proibiu os generais de irem fardados, né? Exatamente dizendo, olha, vocês estão sendo acusados não em razão... vocês não podem confundir as Forças Armadas com a posição individual de vocês. Acho que esse é o momento. Agora, não acho que o Dino esteja querendo fazer um passapanismo. O Dino, inclusive, colocou, eu não estou divergindo. Eu não estou me diferenciando. Eu estou votando pela condenação. Estou dizendo que, quando for fixar a pena, eu entendo que Bolsonaro deve ter a pena maior. As figuras principais devem ter a pena maior. Esses outros devem ter uma pena menor. A pena tem um espaço grande por ela. E o seguinte, a teoria do direito penal é que a pena deve ser individualizada. Nesse caso aí, olha só, a defesa do Heleno está frustrada com o voto do Dino, né? E está dizendo que agora eles estão apostando no Zanin e no Fux. Eles acham que o Flávio Dino, com a condenação do Augusto Heleno,
mesmo com pena inferior, acabou frustrando o advogado Matheus Milanês. Porque não dá embargos infringentes. O que ele esperava? Absolvição? Não. Então, mas é porque é o seguinte, é porque o quantum da pena não dá embargos infringentes. Porque não é uma divergência. E mais, veja, o que é a técnica da votação? Se o Alexandre de Moraes... Estou só fazendo um exemplo, tá? Dizendo que é essa. Se o Alexandre de Moraes colocar 30 anos, o Dino colocar 15 em determinado réu, vamos dizer, a Carmen Lúcia acompanhar em 30, o Zanin coloca 20. O que acontece? Duas divergências. Acontece que a pena vai para a pena média destes. Se a maioria votar na pena máxima, é a pena máxima. Mas se você tiver vários votos com penas diferentes em determinado acusado, é feito um cálculo aritmético, vamos dizer assim, e vai para a pena média entre eles. Mas isso não dá embargos infringentes. Fernando, mas se tiver... A turma tem 5 votos. Se o voto do relator, se 2 acompanharem o relator, isso a já pena vai ser essa. Aí não tem média de pena, aí vale a pena pelo relator, certo? Correto. Eu não acho que vai haver divergência na pena dos principais. Ponto. Certo? Acho que, inclusive, o seguinte, o que vai acontecer, na minha opinião? Se a Carmen Lúcia ou o Zanin acabarem em relação a um acusado ou outro acusado, apontando que acham que este teve uma participação menor, diz o Dino, participação menor na causa. Ou seja, em determinado momento ele parou de influir tanto na causa. Diz, eu condeno ele. O que vai acontecer? O próprio Alexandre de Moraes vai compor essas posições. Isso é que provavelmente vai acontecer. Ou seja, bom, esse aqui, o nosso ex-presidente Bolsonaro, estamos acordados aqui que a participação é gravíssima, vai tomar 25 anos. Bom, Dino, eu vou seguir a tua ponderação em relação aqui a determinada pessoa. Vai a 17. Entendeu? Então, não é uma saída. Por que o advogado está frustrado? É porque é o seguinte, é porque isso não gera uma divergência que sustente um recurso. Correto? Porque o recurso seria se 2 absolvessem. É isso. Aí você tem o recurso de absolvição. Você fala o recurso infringente, né? Correto. Isso é. O Miola... Para ter embargo, vê se eu estou entendendo. Para que caiba a embargo infringente, divergência quanto à pena não importa. Só importa se houver 2 absolvições contra 3 condenações. Aí dá infringente. Correto. Bom, agora, onde a gente está enxergando, se o Fux votar por alguma absolvição, ficará sozinho, faltará um voto. Né? Sozinho. Não adianta ele divergir sozinho, ele absolver sozinho, certo? Correto. A tendência, na minha opinião... Vou tirar isso aqui, desculpe. A tendência, na minha opinião, é que o Fux fique isolado nas questões dele e todas as outras coisas sejam por unanimidade. E se houver uma divergência naquele momento de votação sobre a participação maior ou menor, que haja uma composição em relação à fixação da pena. Acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai ceder, vamos dizer, determinada fixação de pena e não haverá divergência quanto à fixação de pena. Fernando, eu tenho que passar aqui para o Miola fazer a questão dele e o Mário também. Eles já pediram aqui, Miola. Não, bem, eu não quero abrir uma divergência com o nobre jurista Fernando Fernandes, mas eu voto vencido, então.
Vai ser. Não, mas assim, é claro, nós estamos falando aqui de um julgamento histórico que não é nada trivial, onde nós já chegamos, levar altos oficiais das Forças Armadas ao banco dos réus, né? Mas, na verdade, essa historiografia do envolvimento dos militares na genealogia do que aconteceu, ela está longe ainda de ser concluída. Eu, pessoalmente, entendo que quem está por trás de tudo que aconteceu são exatamente as Forças Armadas. Eles só não desfecharam o golpe porque a administração Biden disse, não, alto lá, se fosse o Trump, nós estaríamos hoje, nem estaríamos aqui, talvez estivéssemos, né, presos, exilados, mortos, algo do estilo. Na Argentina, por exemplo, no julgamento dos militares, eles compareceram aos tribunais civis em trajes militares, porque estava sendo julgada a instituição. Aqui é uma opção nossa, e aqui eu quero só fazer assim, para ser justo e honesto. Não é nada trivial o que está acontecendo, é histórico, é enorme para a nossa história. Mas como diz o Carlos Fico no seu último livro, A Utopia Autoritária, os militares, eles são uma ameaça permanente à nossa república desde o surgimento da república, não é? Todos os intentos golpistas têm os militares por trás, não foi diferente dessa vez. Apenas faço essa ressalva que a mim não me chocaria se eu visse eles de farda lá julgando, né, quem eles são, como funcionários públicos que traíram, né, o dever institucional. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a Tereza aqui fez uma ponderação que a mim me parece muito pertinente. Miola, eu vou te interromper, sei que é chato, você está numa linha de raciocínio aí, é porque o Joaquim está com a Carol Proner, e ele só tem esse momento precedência. Aqui para entrar. Depois pergunto. Está lançando o livro lá. Olá, boa noite. Olha, eu estou com a Carol Proner. Olha, o evento aqui está bombando, viu? Está cheio de gente aqui. A Janja, inclusive, está aqui participando. Eu vou tentar depois falar com ela. Então, Joaquim, Carol, o que está sendo... Pois não. Diga para a Carol que está o time todo aqui, Tereza, Miola, eu, Mário e o Fernando Fernandes, que também é amigo dela. E a Sara. Perfeito. Ela já viu antes aqui e ela está falando quem está participando lá. Está o Fernando Fernandes, o Florestan, a Sara Góes, a Tereza Cruvinel, o Mário Vitor Santos e o Miola. Tá? Então, só para te falar, hoje, o que está sendo... Qual é o livro? Eu que sou de Brasília, quando eles me liberarem, eu vou para aí, viu, Carol? Carol, a Tereza está dizendo que vem para cá assim que ela for liberada, tá bom? Eu estava esperando por ela. Tereza, um beijo. Mário Vitor, Miola, quem mais que está aí? Fernando Fernandes, que eu estou meio sem enxergar vocês nos quadradinhos aqui. E, olha, gente, 735 páginas, mais de 100 autores. Mais uma vez, nós tivemos que fazer, né? Nós, Gisele Cittadino e eu, nos sentimos convocados a organizar relatos, memórias sobre o 8 de janeiro. E nós não temos bola de cristal, não. Foi uma super coincidência ter sido lançado no dia de hoje, né? No dia em que iniciam os votos de um processo que já vem há muito tempo e que, na minha opinião, é uma lição, né, de direito constitucional, de direito penal e também de movimento e funcionamento institucional do sistema de justiça. Então, coincidiu, realmente, parece inacreditável, mas é coincidência que no dia de hoje nós lançamos aqui em Brasília o nosso livro, que tem como título 8 de janeiro, Golpe Derrotado, Democracia Preservada. Então é isso, Joaquim. Temos Carol, aqui tem um dos autores aqui. Um dos autores está participando lá, que é o Fernando Fernandes. Que eu estava esperando ele aqui, ele não pôde vir. Está justificado, teve que participar do nosso programa no 247. Eu não sei onde ele está no mundo, né? Mas a gente esperava muito que ele estivesse aqui, que escreveu um dos artigos, Fernando Fernandes, Joaquim, companheiro. Diga a ela que ela está sempre exercendo um papel de liderança. Foi ela e a Cittadino que fizeram o livro sobre o impeachment, o livro sobre a sentença do Lula. Fernando. 10 anos da Lava Jato. Olha, o Fernando... Isso. E o Fernando Fernandes está dizendo que você está sempre no exercício da cidadania. É isso que você disse, Fernando? Está sempre na liderança. No papel de liderança histórica. É isso que ele está dizendo. E para lançar esse livro, a Tereza lembrou que você também organizou o livro da Lava Jato, que é livro também 10 bastante anos da Lava Jato, foram 10 anos. Nós esperamos, né, Fernando, que participou desde o início desse projeto. Fernando, nós sabemos o difícil que é organizar as pessoas, né? Tem tanta coisa a dizer, mas também o trabalho de organização, concretamente, é um pouco trabalhoso. Mas espero que seja o último no sentido
de necessidade, né, de mais uma movimentação de denúncia, de revelação, ou até de tradução jurídica do que está acontecendo no país. Espero que agora as coisas se acalmem e a gente possa se dedicar a outro tipo de escrita e de literatura, não só de denúncia e de guerrilha jurídica. Carol, só eu sei que você tem que voltar para lá, está começando o evento. Como é que você está vendo o julgamento quando começou? Não sei, eu acho que correto institucionalmente, respeitando o devido processo legal. Eu estou muito atenta, mas a gente tem que ver o que vai acontecer ainda. Eu estou acompanhando com muita atenção e admiração, porque eu acho que nós estamos dando uma lição, né, de processo e uma lição também de proteção da nossa democracia. Tá bem? Vou liberar aqui a Carol, que está todo mundo chamando, que ela vai começar o evento. Valeu. Um abraço, Tchau. gente. Tchau, valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Devolvo para vocês, então, tá? Um abraço. Até mais. Boa, Joaquim. Valeu, Joaquim. Tchau, tchau. Ô, Miola, desculpa, viu? O pessoal tá aqui. Não, que é isso. A voz do Miola. Essa turma de ótimo, 247 já está pesada, hein? Não, que ótimo essa da Carol trazendo, e o Joaquim trazendo ela aqui. Mas completo aqui, Fernando, a Tereza havia ponderado se não seria mais adequado o Flávio Dino, né, se pronunciar sobre o entendimento dele em relação aos 3 réus que ele considera que tem uma eficiência, né, no processo menor, durante, né, o final do julgamento, já na definição da dose que seria aplicada para cada um. Eu acho que eu diria o seguinte: eu acho que o Flávio Dino fez muito bem, porque o Flávio Dino está fazendo o seguinte: está terminando com um argumento de que o julgamento não individualizaria as condutas. Esse é o fato que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu analisei muito o processo, eu analisei muito os argumentos das defesas, me fez pensar. Eu, como juiz, tenho que me colocar dúvida, ele diz isso. E o seguinte, e quero fazer aqui uma análise individualizada. Ou seja, ele está exterminando com isso o argumento de um julgamento colocando todos no mesmo patamar. Eu acho que ele está fazendo um papel fundamental. Ele vota pela condenação e diz, olha, eu quero na hora de fixar a pena, fixar de acordo com a participação de cada um. Mas é o seguinte, isso não quer dizer que o general Helena, etc., vai ter uma pena pequena. Quer dizer que vai ter uma pena menor do que aqueles que ele considera o líder, principalmente o Bolsonaro. Mário? Doutor, eu ia perguntar sobre o processo, mas eu acho a sua intervenção me chamou a atenção para um outro detalhe. Você disse que é um momento grave, tenso, que o país vive por conta das ameaças de intervenção militar inéditas nessa explicitude da Casa Branca no Brasil. Como que a gente deve regular nossas expectativas? Para que a gente deve estar preparado em relação ao resultado que esse julgamento pode ter nesse tipo de ameaça e mesmo de proposta ou de intervenção militar da Casa Branca dos Estados Unidos no Brasil? Eu não acho que vai haver uma intervenção militar, uma invasão ao território nacional. Eu não acho. Certo? Por quê? Primeiro, capacidade militar para isso, os Estados Unidos têm. Eu, quando fiz doutorado em ciência política, coincidentemente, a minha turma tinha um acordo, foi a primeira turma de ciência política da UF, Universidade Federal Fluminense, e tinha um acordo com os militares. E nós tivemos aula com os militares conosco. Então, o que acontece? Os militares trabalham com a lógica que o inimigo potencial das Forças Armadas brasileiras é os Estados Unidos. Tudo bem que as Forças Armadas brasileiras foram influenciadas e talhadas pela doutrina de segurança nacional e pela influência americana. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que, se um dia as Forças Armadas brasileiras tivessem que enfrentar uma outra Força Armada, essa provavelmente seria os Estados Unidos. Isso está na cabeça da estratégia militar brasileira. Acreditam eles que isso pode ocorrer no futuro em razão da Amazônia.
razão da água, por razão da Amazônia. Né? Só que os cálculos é que uma invasão militar dos Estados Unidos seria uma resistência de 72 horas. Eles conseguiriam ocupar Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro em 72 horas. Bom, só que isto é um problema político internacional. Não acho que os Estados Unidos tenha condições internacionalmente de garantir uma intervenção no Brasil. Não seria uma catástrofe. Não acho que isso vai ocorrer. O que vai ocorrer, o que pode ocorrer, e já está ocorrendo, são ações da CIA no Brasil. Isso é que a CIA já está se movimentando no Brasil. Portanto, eu tenho dito que nós estamos olhando o ataque de frente, mas, de fato, eles vão nos atacar pelas costas. Certo? Agora, as instituições brasileiras... Hoje o Flávio Dino tem uma passagem maravilhosa, né? Que ele diz, aqueles que acham, sinceramente, que as pessoas que chegam no Supremo vão se importar com um Twitter de um país estrangeiro, vão se preocupar com ameaças, que essas ameaças vão mudar o resultado de um julgamento. Então, isso é um recado muito claro de que o seguinte, de que, de fato, o julgamento vai ser realizado. E que as instituições brasileiras estão, nesse momento, mostrando uma maturidade em relação à soberania nacional enorme. Não é pouca coisa, como diz a questão de nós estarmos julgando militares pela primeira vez na história. Agora, o que nós precisamos é conseguir despertar uma unidade nacional suficiente para resistir aos ataques que virão. Não vai ser um ataque de invasão militar direta, mas vão utilizar a rede social, vão tentar criar caos social, vão tentar fazer de tudo para criar um caos suficiente em relação da eleição do ano que vem. Mas que o Bolsonaro será julgado e preso definitivamente, eu não tenho a menor dúvida disso. A não ser que ele fuja. Agora, né? podem fazer de tudo, inclusive matar o Bolsonaro. Tenho dito. Inclusive matar o Bolsonaro. A direita americana pode, inclusive, matar o Bolsonaro para causar um caos. Não acha que eles podem tentar só matar o Lula, o Alckmin, ou causar o caos? Até um atentado, um homicídio contra o Bolsonaro, eles podem fazer. Sara. Olha só, a gente tem hoje um dia histórico, né, com esse julgamento, mas as pessoas ainda estão com a ideia fixa no Dino, no voto do Dino. A Ana Márcia Michi fala, calma, pessoal, o Dino é nosso, a dosimetria não exclui a pena, e, na verdade, o chefe merece o maior prêmio, entre aspas, aqui. O Olavo Lins fala assim, essa atitude do Dino não pode ser uma tática. A Solange Sant'Angelo fala assim, foi muito desagradável ouvir o Flávio Dino amaciando ali para o general Heleno. A Reginalíssima fala, Moraes condenando golpistas com a denúncia integral da PGR. A Leila Torres fala, boa noite, inexiste diferença de fundo entre votos dos ministros Alexandre e Flávio Dino. A Reginalíssima fala o seguinte, Fernando, militares golpistas podem ir para a Papuda? Isso é outra questão, né, que as pessoas estão há bastante tempo perguntando. O Marcos Avelino fala, o Fux expressou que vai votar, ou seja, está afastado da hipótese dele pedir vistas. O Júlio César Beraldi fala, o Fux tem síndrome do voto vencido, do Marco Aurélio. O perfil Boca de Cachimbo fala o seguinte, fala para o Trump encarar a China. É um bravateiro ele. A Lu Machado fala, Bolsonaro se internou hoje à tarde. Será que ele vai fugir? O Edelso fala, tá lembrando aqui, em Fux We Trust. A Merne fala o seguinte, eu quero esse livro. Carol, até já tinha, acho que o Joaquim tinha explicado, né, como é que faz para adquirir o livro que vai ser distribuído. O Antônio Vasquez fala, Lula, próxima vaga do STF tem que ser da Carol Proner, pelo amor de Deus. O Luiz Parra diz, apesar deles, hoje é outro dia, Carol Proner.
O Anselmo José fala, Bozo, 40 anos, Helena e Ramagem, 39 anos, 365 dias de diferença, tá ok. A Cláudia Mortari fala, vamos olhar para o Nepal, ali tem dedo dos Estados Unidos. Ela está falando do caos que se tornou o Nepal hoje por conta das Big Techs, né? É um recado aí para o Brasil. É isso. Teve um golpe lá, né? Bom, Carol Proner é nossa conselheira, ela não pode ir para o Supremo. Como é que a gente fica de conselheiro aqui? Se você falar isso com a Carol Proner, ela vai dizer que não quer ser candidata, não quer ir para o Supremo de jeito nenhum. É uma grande jurista, uma grande mulher, mas ela já deixa muito claro que não deseja esse mal a ela. Você acha que está descartado mesmo um pedido de vista do Fux? Acho que não há condição dele pedir vista, certo? O que está destacado é que, veja, o próximo voto é dele, correto? Foi colocado, olha, vamos suspender aqui para você votar amanhã sozinho, não é isso? Você não quer falar sozinho? Então amanhã o voto é seu. Muito bem. Então, sim, não vai ter pedido de vista, ele vai votar e amanhã a gente já vai conhecer qual é efetivamente a divergência. Eu não acho que ele venha pela absolvição. E se ele viesse pela absolvição efetiva, dizer, olha, eu entendo que não há elemento, certo? Eu acho o seguinte, ele vai votar sozinho. Não acho que a Carmen Lúcia... A Carmen, ela certamente votará pela condenação, na minha opinião. Ponto. O Zanin também. Não tem a menor dúvida. O voto do Alexandre de Moraes e do Dino é muito profundo. E eu quero dizer o seguinte, o Dino não passou pano nos réus. O Dino fez uma questão que, para o ponto de juiz, é fundamental. Qual? Vamos lembrar que o Dino, no concurso que o Moro passou em repescagem, o Dino foi primeiro lugar no concurso para juiz federal. O Dino foi juiz federal e trabalhou no Supremo Tribunal Federal e no CNJ como assessor do Jobim. Exerceu a magistratura por muitos anos. Portanto, é o seguinte, o que o Dino quis dizer com isso? Olha, quero só dizer aqui, quando nós chegarmos ao ponto de fixação da pena, e para que todos saibam que esses juízes aqui do Supremo Tribunal Federal estão analisando o caso de verdade, eu quero dizer, eu quero fixar a pena de maneira diferenciada para cada um, de acordo com o que eu entendo que é participação. Vamos discutir isso no momento próprio. Ponto. Muito mais elegante, inclusive, do que outra forma colocada. Desculpe, eu achei que a forma colocada pelo Fux, vamos ver amanhã, não foi tão elegante em relação aos colegas. Olha, eu quero dizer que eu quero falar sozinho, hein? A gente combinou ali, na outra sala. Então, acho que ele poderia não ter dito nada, até, e não ter se exposto a isso, e ter chegado depois e ter dito aos outros, olha, pessoal, amanhã, como a gente combinou, eu achei que ele estava nervoso, viu? Não sei por que ele estava bem nervoso. Mas, enfim, Fernando, nós chegamos no fim aqui do painel. Queria agradecer a sua paciência de ficar aqui com a gente até quase 1 hora, né, no painel. Hoje você bateu o recorde. Eu que peço desculpa do meu atraso de 8 minutos para entrar. Imagina. Pode atrasar sempre. Foi um atraso menor do que o atraso do Moraes na volta depois do intervalo. É isso mesmo. Isso só faltou, então, ter aquele som do William Bonner quando acabou a eleição. Né? Era água. Todo mundo disse, foi cerveja, entendeu? Mas era água. Eu fico à disposição aí. Valeu. Ótimo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço.